Programa Uma Esperança, com a minha apresentação. Nesse momento, nós vamos refletir na Palavra de Deus. Eu convido a você que tiver uma Bíblia, que abra no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Se você não tem uma Bíblia, se você estiver na frente de um computador, você pode, via internet, abrir online. Você pode até baixar uma Bíblia, colocar no seu celular. Serve para reflexão diária da sua vida. Vamos nesse momento a leitura da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 3, que nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, e pode fazer sinais que tu fazes, se não for com Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito isso. Necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não creste, como creais se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta foi uma mensagem que Jesus deu a Nicodemos e que serve para nós nos dias de hoje. Eu quero chamar a sua atenção na nossa reflexão, por que o Senhor disse isso a Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos fazendo aquela pergunta: pode um homem entrar de novo, vou usar uma linguagem mais popular, na barriga de sua mãe, por intermédio do seu ventre, e nascer de novo? Esta foi uma das mensagens e uma das perguntas que Nicodemos fez a Jesus. E Jesus disse a ele: é necessário nascer da água e do Espírito. Primeiro, o homem no começo tinha o Espírito de Deus. Se você olhar a palavra do Senhor, lá na criação, no Éden, onde ainda estava Adão e Eva, e por uma desobediência foram expulsos desse jardim, que historicamente, se você pesquisar na sua Bíblia,
e pesquisar os... Aleluia, Senhor. Se você pesquisar na sua Bíblia e pesquisar nos mapas, você vai encontrar onde estava o jardim de Deus. Mas nós não vamos tratar desse assunto hoje. Nós vamos tratar do nascer de novo. No livro de Gênesis, capítulo 6, o homem começou a crescer no mundo. E nesse crescimento do homem, começou a se multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas. Isso é só uma reflexão rápida. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então o Senhor disse assim: não contenderá o meu espírito para sempre no homem. Por isso Deus tirou o seu espírito da vida do homem. Deus afastou o seu espírito do homem. E a distância ficou longa. Deus passou a falar agora por intermédio de profetas, como a gente vai conhecer em outras oportunidades. E dentro dessa questão que Deus começou e disse que o espírito dele não habitaria mais no homem, nós vamos mais adiante e a gente encontra no livro de Gálatas o que é carne, quando Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Vamos dar uma olhadinha no livro de Gálatas rapidamente para você saber o que é carne, ou o que é o homem carnal que Deus condenou por intermédio da sua lei. Nós na semana passada falávamos sobre essa questão, que a lei trouxe maldição ao homem. Mas por quê? Porque o homem em todo o tempo é carne. O homem quer viver os seus desejos, as suas adrenalinas. O homem não se preocupa em viver a vida espiritual. Pelo contrário, as coisas do mundo é contrária às coisas do espírito, e as coisas do espírito é contrária à coisa do mundo. Porque quando você vive as coisas do espírito, as pessoas te chamam de cafona, te chamam de careta, porque você se afasta daquilo que a maioria quer. Agora, perceba o que eu vou lhe falar, o que é carne. Olha o que é carne na palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: olha, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só o que são as coisas da carne. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Os adultérios. Está na carne, viu? Está no desejo carnal. A fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, a porfias, as imulações, as iras. Olha, crente, olha, cristão, você não pode ter esses sentimentos, viu? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Essas coisas são coisas da carne. E o Senhor já disse e declara que os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus. E de fato, para você herdar o reino de Deus, você ouvinte, você que ainda não tem um compromisso com a aliança do sangue de Cristo, você precisa entender o que é andar no Espírito, o que é andar na carne, o que é satisfazer a vontade da carne e o que é satisfazer a vontade do Espírito. Já eu vou voltar falando o que é satisfazer a vontade do Espírito. É por isso que um se opõe ao outro. O bem que eu quero, disse Paulo, esse eu não pratico. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Muitas das vezes eu boto no meu coração que eu não quero fazer mal ao meu vizinho, mas daqui a pouco levanto uma ira dentro do meu peito e eu vou lá e pratico o mal contra o meu vizinho. O Senhor Jesus, no versículo 13, lá do texto que nós estamos lendo para João, ele fala assim, o que importa também, né? Ele fala assim, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E no versículo 14 ele fala, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que também o Filho do Homem seja levantado. Para você entender esta outra passagem, do Filho do Homem ser levantado como uma serpente que foi levantada no deserto,
Muitas das vezes, por que o Senhor comparou que Jesus naquela cruz, erguida naquela cruz, seria como a serpente que foi erguida no deserto? É necessário que você conheça a palavra de Deus. É necessário que você entenda. Esse texto está escrito em Números, capítulo 21. Eu vou ler rapidamente aqui. Versículo 8. Para que você entenda por que essa serpente foi levantada no deserto. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste. E será que todo aquele que olhar essa serpente, que estiver picado e olhar para ela, será curado. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Sucedia que, picando alguém uma serpente, ele olhava para a serpente de metal e ficava curado. Esta revelação fala entre a lei de Deus, a cruz de Cristo. Porque o homem em todo o tempo é carnal, desobediente, é desobediente aos pais, desobediente aos pais. Um não respeita o outro, o matrimônio não é respeitado, a sociedade não se respeita. A gente está vendo aí todo dia um se corrompendo, se corrompe por dinheiro, se corrompe pelo prazer das prostituições, mulheres que adulteram, homens que não respeitam suas esposas, não respeitam seus filhos. Hoje, lendo matéria de jornal aqui, eu vi um homem que sedava as pacientes, um enfermeiro, para coabitar com elas, praticar atos sexuais. Sedava. Estrupo. Jornal ontem noticiou e hoje, um prefeito recebendo corrupção. A criminalidade está solta, mas ninguém procura conhecer Deus. E quando esse texto, que eu estou lendo agora de Números, esse povo se levantou contra Deus, murmurou, né? Ele murmurou contra Deus. E Deus mandou uma maldição sobre ele, serpente. E o povo falou contra Deus, contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão e nem tem água. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Aí você fica se perguntando, por que tanto sofrimento? Porque o povo não quer mais buscar um Deus verdadeiro. E quando alguém busca, é até sentenciado, julgado, visto como um louco. Por quê? Porque é totalmente o oposto do curso do que você quer. Quando você quer destruir seu corpo, tem alguém que quer buscar restauração do corpo. E a cruz de Cristo simboliza isso. Simboliza que você pecou contra Deus. E a cruz de Cristo lhe traz a presença de Deus porque a lei lhe condena. E eu quero lhe levar uma reflexão nessa questão da lei, da condenação. O que está escrito em João 8, chamar a sua atenção para isso. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8. Eu vou trazer essa reflexão rapidamente para você entender o porquê é necessário você conhecer a palavra. Veja que eu já fui lá em Gênesis, já estou no livro de Números, fazendo um comparativo entre a lei e a graça, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a gente precisa fazer essa reflexão diária, estudar a Bíblia, conhecer como de fato nós podemos viver no reino de Deus em espírito e em verdade. E não ficar padecendo, é uma enfermidade hoje, um problema amanhã, é uma dor de cabeça que eu não entendo. Porque muitas das vezes você foi injusto com alguém e a sua injustiça alcançou o Espírito de Deus e o Espírito de Deus diz, não, pera aí, você precisa ser justo. Olha o que diz Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Então, o Senhor diz que nenhuma condenação há para quando nós estivermos em Cristo. Nós temos que estar e andar com Cristo. Agora, para eu ter Cristo no meu coração, eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso amar a justiça de Deus. Eu preciso conhecer a justiça de Deus. E eu não vou conhecer a justiça de Deus se eu não conhecer a sua promessa. Vamos agora falar do Espírito, porque eu falei de carne o tempo todo, né? Falei da serpente, falei porque o Espírito de Deus saiu do homem, mas eu não entrei para falar do Espírito Santo. Agora eu quero falar do Espírito Santo na sua vida. O profeta Joel, ele nos escreveu dizendo assim, vou aqui rapidamente no profeta Joel, para falar da efusão do Espírito. Quando você entende a efusão do Espírito, é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Deus derramaria o seu Espírito. E a gente tem que tomar posse das bênçãos, da promessa. A gente tem que, de fato, entender o querer de Deus. O profeta Joel nos escreveu assim, no capítulo 2, e depois você vai entender isso se cumprindo em Atos 2, capítulo 2 do profeta Joel, versículo 28 em diante, até o versículo 32, está assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia eu derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, vapor e colunas de fumaça. Você pode dizer, mas Welton, você está indo em tantos livros para explicar isto? Porque é necessário que você entenda que lá no Velho Testamento, como está aqui o profeta, Deus prometeu que derramaria o seu espírito. E o espírito dele foi derramado, começando no ministério de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu para que você morresse junto com ele para o mundo. Ele não amou o mundo, ele amou a vontade de Deus. Aí a gente entende o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o derramamento do Espírito, aos finais do dia de Pentecoste. Né? Atos 2, versículo 1 diz assim, E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios, aleluia, do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia. Você precisa entender. Você mesmo que não tem conhecimento da palavra de Deus. Cristo é a separação entre a morte e a vida. Cristo é a separação entre a carne e o espírito. Ele diz claramente, a carne leva à morte, mas o espírito gera a vida. O que é o espírito? Muitas das vezes eu estou no desejo da minha carne, de ir para um local que meu pai ou minha mãe está me dizendo, não vá. Mas aí em desobediência a meus pais, eu vou. Eu estou satisfazendo a vontade da minha carne e estou cumprindo o pecado da desobediência com os meus pais. Aí muitas das vezes o filho volta num caixão. Eu vivi uma experiência dessa na minha própria família, que minha mãe chorou dizendo para meu irmão, não vá. E ele voltou dentro de um caixão. Quem viveu é quem sabe. Quem passa é quem sabe. Quem sofre é quem sabe. Então você precisa também entender que Deus quer que você se liberte desse sofrimento. Ah, mas Deus poderia trazer ele com vida. Bem, é o que nós desejamos. Mas você obedeceu a Deus? Ele diz que a carne gera morte. Você aprendeu isso? Não? Então vá sabendo. Os desejos da carne geram morte. Vamos para os desejos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Vamos voltar lá em Gálatas para a gente fechar o nosso estudo. Tem muitas coisas que eu poderia lhe mostrar aqui hoje em cima desse texto de Nicodemos. Nós vamos fechar em Gálatas e depois nós vamos voltar a Nicodemos para saber o que é de fato viver no Espírito. Próxima semana a gente vai estar falando aqui de principados e potestade. O que são esses poderes? Por que domina a humanidade? E a gente reclama dos governos, reclama disso, reclama daquilo. Você vai entender espiritualmente qual é a sua função como intercessor. Você vai entender.
Deus vai lhe ajudar e você vai entender qual é a sua função. Gálatas 5, do versículo 22 em diante. Vamos aprender as coisas do Espírito rapidamente? Como é que age o Espírito na natureza humana? Olha, mas o fruto do Espírito, olha que palavra gostosa, é o amor. Quem anda em Espírito ama o seu próximo. É o gozo. Olha o que aqui tem no Espírito. É a paz. Isso é felicidade. É a longanimidade. Vida longa. É a benignidade. É a bondade. É a fé. Aquela fé que remove montanhas. Que você tem certeza que vai sair e volta em paz. É a mansidão. É a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, quando você começa a estudar, começa a entender, mas tem uma força me puxando, não me deixa ler a palavra, minhas vistas cansam, eu fico com sono. Bem, faça como um animal que rumina, vá comendo aos pouquinhos. Vá se alimentando aos poucos com a palavra, porque é alimento. Alimento para o seu corpo e para o seu espírito. Para nós fecharmos a nossa reflexão, Senhor, como pode um homem nascer de novo, se o homem não nascer da água e do Espírito? João pregou o batismo do arrependimento. Vocês sabem disso, né? Eu vou só dar uma referência que você pode encontrar esse batismo de João deixa eu ver aqui rapidamente, você vai encontrar nos evangelhos, né? Você vai encontrar várias passagens ali no evangelho sobre o batismo. E você entende que João pregou, olha, arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Você pode encontrar isso em Lucas 3, versos 3. Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Então Deus está dizendo para você na cruz de Cristo, dizendo, se arrependa do velho homem, deixe de ser tudo isso que está na sua carne que não presta. Deixe de ser corrupto contra a sociedade, contra seus pais, contra a sua mãe. Porque isso está levando à morte de muita gente nesta terra. A morte espiritual e a morte total, que é a morte física. O Senhor está dizendo para você que Ele está lhe dando naquela cruz a oportunidade de você se arrepender. Olhar para a cruz e ver que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. E Ele vai lhe gerar vida se você tiver fé e crer. Se você seguir os ensinamentos dele. Siga os ensinamentos de Cristo. Nascer de novo. João batizou na água. Jesus falou para a samaritana, se você beber da água que eu tenho, essa água jorrará para a vida, mas é para a vida eterna. E Jesus disse aos seus discípulos, ficarde em Jerusalém, até que eu vos revista de poder. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Você quer ser revestido pelo poder de Deus? Aceite a Jesus, confesse-o, não negue e aprenda com Ele como andar. De que maneira andar? Como devo, Senhor, andar? Senhor, eu tenho um defeito, eu tenho um desejo que eu não controlo. Pede ao Espírito Santo e Ele há de mudar tudo isso na sua vida. Nós vamos a uma reflexão musical numa língua japonesa. Mas não é português, não. É em japonês. Vim para te adorar. Quem não conhece? Vim para te adorar-te. E quando eu retornar, já volto com a oração, finalizando o nosso Há uma Esperança de hoje. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Essa mensagem que você está ouvindo vai estar no blog do programa Uma Esperança. Você pode colocar lá, programa Uma Esperança, o Elton Araújo, e você vai entender essa mensagem. Todas as passagens bíblicas que você pode pesquisar, estudar, entender o que Deus quer de você. Mas diga uma coisa para você, se não passar pela cruz de Cristo, não adianta você abrir a boca e dizer, eu tenho Cristo. Se você não tiver o Pai, o Filho e o Espírito, não tem nada. São 10h49, programa Há uma Esperança. Volto com a oração. Tenho aqui também um caderno de oração. Você que quiser sempre no nosso programa ligar e deixar seu nome, nós estaremos colocando vocês em nossa intercessão. Música japonesa ou
música do universo, que todos nós cantamos. Pode olhar que as 7 notas musicais, o mundo inteiro canta. Vim para te adorar, Senhor. Em japonês. Tivemos uma dificuldade musical aqui, mas nós já vamos voltar com a oração. Vamos voltar com a oração. Essas coisas acontecem. Hoje o programa foi abençoado, viu? Ah, Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela perfeita aliança que nos deu esperança de estar aqui agora, falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu poder, da Tua autoridade. Pai, sabemos que erramos contra a Tua vontade, contra os Teus mandamentos. Muitas das vezes, Senhor, queremos destruir até a vida do nosso próximo com palavras, porque as pessoas precisam aprender que a palavra mata. Percebam, quando vocês chegam em casa, em vez de render um elogios, você rende uma ofensa, desfazendo da pessoa, não orientando como ela deve andar. E os elogios que satisfaz o ego. Mas Tu nos ensinou, Senhor, que nós não devemos crer nas palavras dos homens. Nós não devemos confiar nos homens. Nós devemos confiar na Tua graça, no Teu poder, na Tua autoridade, na Tua sinceridade. Ó, amado Deus, continuaremos estudando e pesquisando a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, deve ter pessoas sofrendo, seja enfermidade física, enfermidade na alma, enfermidade no espírito. Senhor, ainda hoje, eu li aqui um texto jornalístico onde diz que a doença do século tem sido a depressão, a opressão. Quantas pessoas têm estado depressivo? Mas nós queremos, Senhor, pela aliança que Tu fez com a humanidade por intermédio de Cristo Jesus, perdoando todas as ofensas, como está escrito no livro de Colossenses. Como também, Senhor, está escrito no livro de Efésios, todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais sejam derramadas sobre a cidade de Irará hoje. Não só a cidade de Irará, Senhor, como essas cidades vizinhas. Que esse espírito de trevas que tenta, Senhor, colocar esses jovens um contra o outro, levantando ira nos corações por um tráfico triste das trevas. Porque se a coisa fosse boa, Senhor, não tiraria a vida. Se fosse bom, não estragaria famílias. E eu quero te pedir, Senhor, repreenda esses principados e essas potestades do ar. Derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nos enche do Teu poder para falar cada vez mais das Tuas santas escrituras. Ó, amado Deus, alcança essa pessoa que está enferma agora. Cura em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão passando por opressão, aqueles que estão sentindo dor de cabeça neste momento. Tem pessoas, Senhor, que dizem que não aguenta mais. São vários dias. Nós cremos que Tu pode trazer o refrigério, Senhor. Nós cremos na Tua justiça. Nós cremos no Teu amor. Clamo, Senhor, rogo pelas autoridades dessa cidade. Rogo por todos eles, executivo, legislativo, pela segurança do nosso município, pelo judiciário, pelos presos que se encontram presos nesse instante. Porque Tu nos diz na Tua palavra
que nós deveríamos estar presos com ele. E em intercessão nós estamos aqui rogando que eles se arrependam deste mau caminho e busquem o caminho de luz, o caminho de paz. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este programa possa todas as sextas-feiras alcançar os lares e que nós possamos, em espírito e em verdade, render graça ao teu santo nome. Assim nós te agradecemos, Senhor, e finalizamos o nosso programa no dia de hoje, prometendo voltar na próxima semana, para que tu possa derramar a tua graça. Próxima semana falaremos sobre principados e potestade. Por el poder de tu amor. Um abraço para todos. Deus os abençoe. Medite na palavra de dia e de noite. Eu tenho 18 anos que eu tenho como minha melhor escola a Bíblia. Esses livros que têm me dado vida. A mim, aos meus familiares. Deus tem trabalhado e mudado nossos caminhos. Já já, Marcelo com vocês, de volta com a programação normal da Irará FM. Um bom dia a todos, que o amor de Deus reine. Debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Por el